Shalom, Haverim, Vehaverot, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje iniciamos o nosso terceiro módulo do curso do Centro de Treinamento Acadêmico Yeshua HaMashiach Estudos Aprofundados. O curso Premium, que nós estamos ministrando aqui, é o caminho oculto do Mashiach, dos mundos superiores à redenção final. Bom, durante todos esses dois primeiros módulos, nós vimos o primeiro módulo só sobre o Eterno, em nível aprofundado, foram 7 aulas só sobre o Eterno, e no segundo módulo, sobre a emanação do Adam Kadmon e das Sefirot, certo? E dos 4 mundos. No terceiro módulo, nós iniciamos com a seguinte pergunta: por que o Eterno, então, precisaria enviar o Mashiach? Esse é o tema dessas próximas 7 aulas que nós trataremos aqui, do terceiro módulo. Por que o Eterno precisaria enviar o Mashiach? Então, nessa 15ª aula de hoje, nós vamos ver a criação como um ocultamento. E também veremos que o mundo precisava de uma retificação. Vamos entender isso um pouquinho melhor aqui agora. Vamos entender o mundo como um espelho que foi quebrado. A criação, segundo a tradição cabalística, não é um ato simples de manifestação, mas um processo profundamente misterioso, marcado desde o início pelo ocultamento do Eterno e ruptura. A pergunta essencial dessa aula ecoa entre os sábios. Se o Eterno é perfeito, por que criou um mundo imperfeito que requer redenção? Forte essa pergunta, A resposta começa com o conceito de Hester Panim, a ocultação do rosto divino. Nós vimos no Tzimtzum que o Eterno faz um esvaziamento da sua presença para que o mundo finito possa vir à existência, certo? Então, essa ocultação do rosto divino, pelo qual o Ein Sof, o Eterno, o Infinito, se esconde para que o mundo exista, certo? Então, o que é isso de Hester Panim? Vamos ver que isso é o ocultamento da luz divina. O Zohar vai dizer, na Parashá, em Vaikra 115a, o seguinte: quando a luz foi retirada, restou a escuridão. E assim foi criado o mundo. O ocultamento, ele não é a ausência, mas uma presença velada. Sabe quando você está numa sala com a pessoa e a sala está escura e você está quieto, a pessoa achando que ela está sozinha? Usando uma metáfora, mais ou menos seria isso: uma presença velada do Eterno, porque não existe nada aonde o Eterno não esteja. Então, até mesmo na sua ocultação, nós temos ali a presença do Eterno, mas de forma velada. Isso quem disse, vamos ver agora o que vai dizer o rabino Moshe Haim Luzzatto, o Ramchal, em Da'at Tevunot. Ele vai explicar o seguinte: o Ein Sof, bendito seja, oculta-se para que haja livre-arbítrio no mundo. Ou seja, esse ocultamento é a condição essencial para a existência de um mundo com criaturas autônomas, que pudessem ter a liberdade de escolha. Nós falamos em aulas anteriores que quanto mais próximo você vai chegando da luz divina, menor é a individualização, mais as coisas vão tendendo a se mesclar. Até o ponto que quando você está acima de Atzilut, ou lá em Atzilut, a luz é tão intensa que você já não consegue mais discernir se você é você ou se você é a luz do Eterno. Entendeu? É nesse mar de misericórdia infinito que o Mashiach se comunica com o Eterno. Então, aí, de forma muito clara, a gente entende o que o Mashiach fala. Eu e o Pai somos um. Não é que Yeshua seja o Eterno, mas ele está numa proximidade tão grande com a luz divina que o processo de diferenciação não acontece, porque ele só vai acontecer com a distância da luz. Certo? Então, esse ocultamento do Eterno, quando ele faz esse esvaziamento, só assim, e mantendo a sua presença velada,
é que o finito, o mundo finito, o universo finito, pôde existir. Porque senão tudo seria a luz do eterno. Não haveria diferenciação de nada e não haveria livre-arbítrio. Porque o eterno seria literalmente tudo em todos. Então, nós vamos ver daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, por que o eterno então fez isso? Por que ele já não é tudo em todos? Porque como é que nós poderíamos amá-lo se nós não tivéssemos a opção de não amá-lo? Quando a pessoa voluntariamente, mesmo distante do eterno, decide amá-lo, ela está usando do seu livre-arbítrio que o eterno deu para escolher a ele. E isso tem muito mérito. Percebem? Então, é, é essa reciprocidade que tem um peso tremendo para o eterno, certo? Das criaturas que buscam a ele pelo que ele é, não pelo que ele tem a oferecer, certo? E querem estar na sua presença. E elas teriam o livre-arbítrio de escolher: eu quero luz ou eu quero trevas. Tem tanta gente aí nesse mundão escolhendo as trevas, não é? Mas das duas coisas aconteceram. Quando o eterno, então, se faz um tsum, esse esvaziamento, o mundo finito pode existir, porque ele vai se distanciar da luz do eterno, logo vai começar o processo de diferenciação, os seres vão ser diferentes uns dos outros, porém tendo a mesma origem, mas eles vão ter a liberdade de escolher se querem o eterno ou não. E aí a gente entende o que Yeshua falou, pela proximidade do Mashiach com o eterno, eu e o Pai somos um, e a gente também compreende a oração de Yeshua por nós, que ele fala: eu oro por esses para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, ele está nos... Aquelas pessoas que o escolheram, que escolheram ao eterno através do Mashiach, eles ganharam, nós ganhamos esse acesso a essa elevação. E quando a gente se eleva, a gente um dia estará no mundo de tanta luz que vai ser um. Nós seremos um com o eterno, de uma forma muito mais visceral do que só uma figura de linguagem. Mas continuando, né? Esse ocultamento, então, que o eterno fez, é a condição essencial para a existência de um mundo com criaturas autônomas, com livre-arbítrio. E sem o Hester Panim, né, sem essa ocultação da face, tudo seria consumido por essa luz. A luz seria tudo em todos. Isso vai acontecer na era messiânica, né? O Eterno será um e seu nome, o Shemo Errad, e o seu nome também será um, né? Essa difusão enorme da luz do Eterno, né? Depois da era messiânica, então, tem vários momentos, mas isso aí é papo para uma outra conversa. Vamos falar então do Shevirat Hakelim, né? A quebra dos vasos. Que vasos são esses, né? O Etz Haim, né, do Raim Vital, transmitindo os ensinamentos do Arizal, ele descreve que no início dessa emanação, as sefirot não estavam integradas. Os atributos, as midot, estavam contidas nas sefirot. Os atributos, a midot é o atributo de Deus, cada atributo dele: misericórdia, juízo, sabedoria, entendimento, todos estavam ali, sendo emanadas para o mundo real, físico, ok? Mas elas não estavam conectadas entre elas, percebe? Então a luz do Ensof era intensa demais para esses recipientes frágeis, que a recebiam, né? E então ocorreu o que eles chamam de uma quebra, né? Esses recipientes que conectam os atributos divinos, conectam as sefirot, eles eram... Aqui é tudo meio figurado, tá, gente? Meio figura de linguagem. O entendimento ele é mais profundo, eu vou cruzar algumas informações aqui daqui a pouquinho. Então, como esses vasos eram frágeis, porque a luz do Ensof era exatamente muito intensa, duas coisas poderiam acontecer, porque já tinha sido feito um vácuo, o Eterno já tinha ocultado a sua presença, se afastado, para que gerasse o mundo finito. Se a luz do Eterno tivesse mais próxima ainda, das duas, uma: ou tudo que ele estava criando ia deixar de existir e tudo ia voltar a ser o Eterno, e não existiria um mundo
finito, né? Ou então aconteceria o seguinte, que essas sefirot, ao tentarem se conectar, por estarem tão próximas da luz do Eterno, esses vasos frágeis se rompem, certo? Eu estou tentando aqui ser o mais figurado possível, mas eu vou chegar numa explicação, né? Os seres e tudo que veio a ser criado ali não suportava a intensidade do poder da luz do Eterno, certo? Então, nós vamos ver aqui no Etz Haim, né, no Sha'ar HaKudim, né, no Derush, né, do a Árvore da Vida, do livro, né, que fala o seguinte: e quando a luz se expandiu nos recipientes, eles se quebraram por não terem força para sustentá-la, certo? Então, essa quebra gerou o chamado caos espiritual, torro, né, que é a palavra hebraica para esse caos primordial, certo? As faíscas sagradas, né, que nós vimos que eram as centelhas da alma de Adão Kadmon, do homem primordial, essas Nitzonot, elas se dispersaram entre os mundos inferiores, certo? Das quais algumas dessas faíscas, nossas almas fazem parte. Então, por quê? Porque não aguentaram a retidão e a santidade devida dessa luz. Porque a partir do momento que você se afastou dessa luz, começa um processo de diferenciação, como o Eterno está querendo dar o livre-arbítrio para as criaturas, até os anjos tinham. Então, o que significa não suportar essa luz? Eles tomaram decisões diferentes das decisões que a luz tomava. Exemplo, decidiram que tinham dois caminhos, o caminho da luz e o caminho da própria vontade, certo? Foi o que aconteceu com a queda que a gente conhece como o pecado, em que um grupo de anjos, como diz o livro de Enoque, né, de anjos de alto poder, fizeram um pacto de traição, né, até para ter relações com mulheres humanas. Antes disso também já aconteceu com Satã lá no Éden. Né? Ali já era uma outra parte da história. Já teve coisas antes do Éden. Porque, nota, a Terra, não fala assim, e o Eterno criou a Terra. Não. Ele fala que a Terra estava sem forma e vazia. Já tinha terra ali. Alguma coisa de grave aconteceu. Alguns seres que habitavam ali já não estavam mais, já estavam em confusão. Não suportaram essa luz do Eterno, os vasos quebraram. Certo? Por quê? Porque decidiram ouvir a própria vontade. Porque se o Eterno, então, ele não fizesse esse afastamento da sua luz, as pessoas não teriam livre-arbítrio, nem os anjos. Seria a vontade do Eterno e acabou. Mas como é que o Eterno saberia quem ama ele de verdade? Se não pudesse escolher por vontade própria. Certo? Então, o livro de Enoque ele vai relatar especificamente os 200 anjos caídos, né? E aí a gente vai ver que até o livro de Judas, a epístola de Judas, né, Yehudá, na Brit Hadashah, ela cita trechos do livro de Enoque. O livro de Enoque era para ser um livro canônico. Mas por que a igreja tirou o livro de Enoque do cânon? Porque era judaico demais. Porque fala de coisas muito judaicas. Percebe? Então tem muita coisa aí que é importante entender. Então, houve antes um querubim ungido, que ele era o responsável, digamos assim, por todo mundo de Beriá, lá em cima, pela criação do Eterno, né? O Eterno, ele era muito elevado, esse querubim, mas ele, por ter esse livre-arbítrio também, ele escolhe que ele queria ser superior ao Eterno. Aí começou a queda, né? A queda dos anjos. E aí eles começaram, então, a querer cair cada vez mais, né? E a se corromper. E no livro de Enoque vai falar desse pacto depois que o ser humano já estava criado, depois que já tinha, então, a humanidade já existia, e eles fazem um pacto para terem relações com as mulheres humanas, que geraram os nefilim, os gigantes. Então, só falando aqui um pouquinho no Zohar, a gente está falando da parte da quebra dos vasos, mas a gente entende também essa quebra dos vasos como o início do pecado. E o pecado surge quando se dá mais ouvido à própria vontade do que à vontade do Eterno. Certo? E qual é a correção disso tudo? O Eterno quer que nós façamos a vontade dele.
Mas isso só passa a ter valor quando nós voluntariamente queremos fazer a vontade dele. Não por imposição, não por obrigação, senão não teria mérito nenhum. Percebe? Mas o livre-arbítrio, então, e a pessoa que eu falo pode ser tanto humano, quanto anjo, quanto qualquer ser, que queira dar mais ouvido à própria vontade e aos seus sonhos de grandeza, é, é o início da queda. É aí que a coisa degringola, certo? Por que que Yeshua teve um mérito tremendo? Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Se não, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Entrega total, voluntária. Percebe a diferença? O oposto de Hassatan. Mas continuemos. Então, voltando aqui à parte cabalística, né? Essa luz se expandiu nesse recipiente, que recipiente? As sefirot, né? Nos atributos. E esses vasos que conectam as sefirot se romperam, se quebraram, por não terem essa força para sustentar a potência dessa luz e o que ela exigiria conforme a sua santidade, né? Quiseram fazer a sua própria vontade, certo? Então essa quebra gerou o que nós falamos desse caos espiritual, que foi o início do pecado no universo, né? E essas faíscas sagradas, né? Então elas se dispersaram entre os mundos inferiores. Então nós vamos ver agora que o mundo não pode alcançar o Ensof sozinho, né? Por quê? Né? É muita arrogância alguém falar assim, vou direto ao Ensof sozinho. É como se alguém falasse, olha, eu vou, Moisés, você não precisa subir no monte não, eu vou subir sozinho ali no monte e vou falar cara a cara com o Eterno. Muita arrogância, né? E nós vamos ver que isso é o resultado da quebra. O resultado dessa quebra dos vasos é um mundo fragmentado, onde a luz divina está oculta dentro da matéria. O Zohar, em Bereshit 15a, vai dizer o seguinte: as centelhas da santidade caíram na escuridão do mundo, certo? Mesmo a alma humana, dotada de um brilho divino, ela não pode sozinha restaurar a totalidade. O Rabino Yehudá Ashlag, né, ele escreve no Hakdamah Letalmud Eser Sefirot o seguinte: somente o Mashiach poderá recolher todas as centelhas que caíram na quebra. Ou seja, as almas que pecaram se afastaram do Eterno, né? E quanto mais elas pecam e mais se distanciam, mais longe elas ficam. Só alguém cujas essas almas faz parte da própria alma dele, do Adam Kadmon, do Mashiach, do homem primordial, é que poderia ter a tarefa de recolher essas centelhas que ficaram perdidas por causa da quebra desses vasos, por causa do surgimento da queda, do pecado também, certo? Então, isso nos leva ao conceito de Tikkun Olam, né? Nós vamos ver o papel messiânico desse Tikkun Olam. Tikkun é a restauração Olam do mundo, né? A restauração do mundo para o projeto inicial, de volta ao projeto inicial, que era como era no Éden, o que seria o mundo perfeito. Então a missão do Mashiach está intrinsecamente ligada ao conceito de Tikkun, dessa reparação. O Tikunei Zohar, né, ele vai afirmar o seguinte: o Mashiach é chamado Redentor da alma, pois ele é quem repara a Shekhinah que está no exílio, certo? Então, o mundo, após essa quebra, é como um espelho que foi estilhaçado. Cada alma justa recolhe um fragmento, né, dessa luz. Mas somente essa alma raiz, que é o Adam Kadmon, o Mashiach, somente essa alma raiz, que contém todas as outras almas em si mesmo, pode concluir essa obra. E essa alma é o Mashiach. Então, respondendo já a pergunta do módulo 3, por que o Eterno tinha que enviar o Mashiach? Certo? Para recolher o que foi quebrado, para recolher o que foi
afastado da luz pela presença do pecado. E o pecado é o quê? É ouvir mais a sua própria voz do que a voz do Eterno. Fazer mais a sua própria vontade do que a vontade do Eterno. E o pecado é a transgressão da lei, da Torá. Porque a partir do momento que você está seguindo, o Eterno te manda uma direção, você vai na direção oposta, fazendo a sua vontade, você está transgredindo a Torá do Eterno. Porque ele deu a Torá exatamente para ser o referencial, o mapa de qual é a vontade dele. Porque se nós guardamos a Torá conectados com a vontade do Eterno, então isso em nós causa uma volta ao caminho que leva ao Eterno. E esse caminho, que é o próprio Mashiach, que nós somos centelhas da alma do próprio Mashiach, mas nós estamos aqui afastados no quarto mundo, que é o mundo de Asiá, né? Então, essa volta a gente conhece como Teshuvá, Teshuvá, né? É porque é mudo ali, né? Teshuvá. Mas vamos lá. Então, gente, para a gente concluir essa primeira aula, né, essa aula 15, o mundo, então, ele está clamando por esse Redentor, para restaurar. Basta a gente olhar os noticiários do jornal e ver como é que esse mundo está degradado cada vez mais e mais e mais, se distanciando. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm um clamor por um mundo perfeito, que um dia venha à existência. Ou seja, o mundo clama por esse Redentor. E a necessidade de um Redentor não nasce da fraqueza divina, isso é muito importante, gente, mas do amor que sustenta toda a criação. Essa é a necessidade desse Redentor. Não é porque Deus foi fraco e permitiu que a coisa quebrasse, não. Mas que por amor, por aqueles que voluntariamente decidiram amar ao Eterno, o Eterno manda, então, o Redentor para recolher essas centelhas, essas almas, que fazem parte da alma do próprio Mashiach. E com isso ele nos dá acesso ao Eterno, porque seríamos parte da própria alma do Mashiach. E ele se eleva, vai acima do mundo de Atzilut e nos leva junto. Essa é a vida eterna. Certo? Então, o ocultamento do Eterno foi necessário, primeiro, para que o livre-arbítrio existisse, para que houvesse diferenciação dos seres, porque se não houvesse esse ocultamento da luz divina, você não veria diferenciação entre os seres e o Eterno. Seria tudo uma coisa, não existiria um universo finito. Seria tudo o Eterno, o Ein Sof. Certo? A quebra, então, ela foi necessária para que essa revelação revelasse o bem e as pessoas pudessem voluntariamente amar ao Eterno e não por uma imposição. Ok? Então, o Mashiach, ele é a resposta divina à condição humana quebrada. Ok? Para que tudo seja restaurado no final. Né? Como está escrito em Breshit Rabbah 1:4, vai dizer o seguinte: o Mashiach foi criado antes do mundo, pois o fim do mundo é o começo da sua reparação. Olha que forte isso. Essa é a base, então, sobre a qual caminharemos a seguir na próxima aula, né, e nas próximas aulas também, que o mundo precisa desse tikkun, dessa restauração, dessa reparação. O tikkun precisa de uma alma messiânica, do Mashiach. Só ele pode efetuar esse tikkun. Porque mesmo um justo, uma pessoa boa, ela é justa, mas ela peca. O profeta mesmo fala: todas as nossas justiças são como trapos de imundície. Por quê? Com um lado a gente faz uma coisa boa, mas daqui a pouco a gente já faz uma coisa ruim também. Então nós somos, né, quebrados, fragmentados. Só o Mashiach, que não teve erro, era capaz, então, de canalizar essa reparação, coletar essas centelhas, essas nitzonot que foram espalhadas nos mundos inferiores, que são as nossas almas, para aí sim reintegrarmos o corpo do Mashiach. Já ouviram o Rabino Shaul falar disso? Do corpo do Mashiach? Para que sejamos perfeitos em unidade? É disso que ele está falando. De uma forma até mais literal do que a gente imagina. Né?
Então, essa é a base sobre a qual nós vamos falar daqui para frente, né? Que o Mashiach, ele, então, por conta disso, é que ele precisava ser enviado pelo Eterno. Não como uma solução emergencial, mas como o propósito original desde o princípio da criação. Ok? Então, vamos dar uma pequena pausa agora, né? Bem pequenininha mesmo, porque nós estamos corridos aqui com o tempo. E alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Quem gostaria de falar? Eu tenho um comentário, mas eu não sei se eu vou conseguir falar, porque minha bebê tá falando mais do que eu aqui. Então, a gente pode até ter uma confirmação daquilo que por exemplo, eu aprendi sobre os 603 mandamentos, mas ainda assim eles não poderiam todos ser cumpridos, porque por uma questão de tempo, uma questão de sacrifício, uma série de questões que hoje, por exemplo, seguindo no caminho de Techuvá, seguindo a Mashiach, ele já automaticamente já encaminha para a nova aliança, eu diria assim? Sim, sim. A nova aliança ela vai além. É engraçado a gente ponderar uma coisa, que a Torá ela existe desde sempre. Mas nós temos, isso é muito interessante, nós temos só uma porção pequena da Torá, que são esses 613 mandamentos. Mas nos mundos superiores você tem outros tipos de Torá, que é outras facetas da Torá que nós nem conhecemos. Exemplo, quais são as ordens, aonde está escrito as ordens para que os querubins louvassem ao Eterno de tal forma ou de tal forma? Que tipo de anjo vai pegar as brasas do altar? Que outro anjo vai fazer o quê? Não está nesse mundo. Porque a nossa Torá só se aplica ao mundo de Asiá. A Torá que recebemos vai falar, primeiro, sobre a adoração ao Eterno, né, os primeiros mandamentos, mas depois são a relação entre o homem e seu próximo. Então, se eu estou no mundo superior, faz sentido eu falar de não matarás? A morte não existe lá, só existe aqui embaixo. Faz sentido eu falar de não furtarás? Furtar o quê? Não existe matéria. Está acima da matéria. No mundo de Beriá, no mundo de Yetzirá, né? No mundo de Atzilut, então, mais elevado. Né? Então, Não faz tudo que sentido eu falar ficou. de cobiçar a mulher do próximo, porque nem sexo os anjos terão, ou têm. Então você nota que existem outros tipos de Torá mais elevadas que vão reger mundos superiores. Nós só temos uma porção limitada da Torá para o mundo de Asiá. Uma dessas partes da Torá superior se tornou manifesta quando Yeshua veio, porque foi inaugurado uma outra forma de sacerdócio que havia sido profetizado, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Certo? E nós fomos ver que a tradição rabínica, e tanto o Zohar, vai mostrar de forma clara, né, que Melquisedeque, muito provavelmente, segundo o Zohar, é uma teofania, né, é um Mashiach que veio à Terra, o próprio Yeshua, antes dele ter nascido, como aconteceu vários casos na Taná registrado. Toda vez, até o Rabino Shaul fala que todos nós seguimos uma rocha no deserto e essa rocha era o Mashiach, né? Então o Mashiach ele trouxe várias vezes antes de vir em carne, né? Tanto é que Melquisedeque, quando encontra com Abraão, o que ele leva? Pão e vinho. Olha que curioso. E não tem indícios da sua genealogia, nem de onde que ele vem, nem, mas se sabia que ele era o sumo sacerdote da ordem celestial. Então outras regras valem lá em cima, certo? Então quando ele desce para dar aval ao que surgisse o sacerdócio levítico, né, abençoando Abraão, porque Levi ainda estava nos lombos de Abraão, né? Mas quando o sacerdócio levítico falha, por volta da época quando Yeshua chega, o Eterno então envia o Mashiach e um sacerdócio de uma ordem superior, cuja Torá ela é superior, passa a vigorar, que é através do sumo sacerdote Yeshua
cumprindo a profecia dos Salmos, tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem levantou a mão aí foi o Alexandre? Pode falar. Oi, Moré, eu levantei a mão. Eu Sou já, Bruno. eu já ouvi uma teoria de que seria Shem, esse. Então, isso aí, lembrando, o que nossos amados amigos e irmãos ortodoxos sempre fazem com as profecias? Literalizam tudo, em nível Peshat. Se fosse Shem, era muito mais fácil dizer, olha, Shem chegou e vai abençoar Abraham. Shem já era citado. Entendeu? Então eles tentam literalizar tudo nas profecias. Existem várias vertentes, mas a Cabala, que os cabalistas normalmente vão olhar no nível mais profundo da exegese judaica, que é o nível Sod, eles falam que Melquisedeque é Mashiach, né? E tem outros, alguns dizem, né, vários assuntos, uns dizem que era o arcanjo Miguel, tem várias coisas, mas o mais aceito é que Melquisedeque era o mensageiro do Eterno. Quem era o mensageiro do Eterno em toda a Taná? O Mashiach, o Memra, a palavra, o verbo do Eterno, né? Nada mais justo, o Eterno queria se comunicar, quem que ele mandava? A sua palavra. Se manifestou na sarça ardente, na coluna de fogo, e em vários outros momentos. Os 3 Elohim que chegam para falar com Abraham, né? Pode falar, Lilian. Professor, deixa eu ver se eu estou fazendo as conexões certas, então, né? Eu estava até conversando com o Bruno sobre as aulas de ontem, e aí, para tentar entender melhor e fazer a conexão certa. Então, o Mashiach era vou falar nas minhas palavras, ainda não sei falar algumas coisas no original, Sem mas, problema. tipo assim, seria na árvore do conhecimento do bem e do mal ali, né? Que mais ou menos, se eu estiver errado, me corrige. E aí depois Matias veio, depois de muitos anos, Matias veio, e aí até usei o exemplo da mulher, é, a mulher do tanque, né? Na mulher do. Meu Deus, agora me fugiu o nome. Na mulher que encontrou. Samaritana? Samaritana, que encontrou Yeshua e falou: e aí, agora lá no templo a gente não pode ir, e aqui o templo foi profanado, para onde a gente vai? E eu entendi que Yeshua é esse caminho do meio, né? Que tipo assim, não tinha para lá e não tinha para cá, para onde a gente vai? Se eu estiver fazendo conexão errada, já me corrige, por Tá favor, que eu estou certíssimo, ele fazendo mesmo falou ativar. isso. É. E Como aí eu dizem para pensei, onde que eu vou, né? Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. amém. E existe até uma outra citação cabalística que eu acho curiosa, que vale a pena até eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso, que a árvore da vida que estava no Éden, o que nós vimos? Nós já vimos essa frase no Zohar. Vou dar a dica, nós já lemos que o Mashiach é a árvore da vida, Etz Haim. É mais profundo do que a gente imagina, tem muita coisa codificada aí guardada. Mas pode É, continuar. não, que bom que eu tô conseguindo fazer o paralelo, a conexão certa, né? É, E daí isso é muito bom, porque eu até comentei com ele, nossa, essas aulas são tão boas que aí vai surgindo claro, outras bastante. coisas que vai trazendo tanto na nossa mentalidade o aprofundamento, né? Porque apesar de vir da igreja, das igrejas evangélicas, eu sempre gostei muito dos estudos. E Uhum, muito, 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 muito mesmo dos estudos, principalmente no Novo Testamento, porque era onde eu conseguia entender realmente sim, de Yeshua para cá, né? Para frente. E o Antigo Testamento sempre foi mais difícil por conta das terminologias, o sim. tempo, enfim, tinha que se aprofundar muito mais. E até hoje, assim, muitas coisas para mim ainda é bem difícil de conseguir compreender os detalhes. E aí É comecei porque a a gente fazer está um. indo pela Kabbalah, né, que é justamente a parte mais difícil de Uhum, toda a mística judaica, né? Então a gente não está nem fazendo estudo de Yeshivá, que uhum, Yeshivá vai abordar mais a questão da halahá, das leis, Talmud, tratado disso, tratado daquilo. A gente não. A gente está indo pelo caminho da Kabbalah, que é a vertente do judaísmo que mais enxergou o Mashiach. E tudo que a gente tem visto que a Kabbalah enxergava,
aponta inequivocamente para Yeshua. Tanto que eu até conversei nesse mesmo dia que a gente estava conversando, eu vi que Paulo falou, não sei se foi Paulo que falou, mas houve um comentário no Novo Testamento que quem vive pela lei morre pela lei, mas quem vive pela graça em Yeshua, e aí assim, né, nas minhas palavras, né, não sei se mais profundos com certeza dentro da visão judaica, messiânica, mas e quem viveria pela graça alcançaria essa misericórdia de Yeshua, né? Mas aí veio uma outra dúvida que seria como fazer o caminho de Techuvá em Yeshua, mas na visão judaica, né? Então, Judaico-messiânico, né? Que seria o arrependimento e tal, mas um passo a passo, assim, para mim, eu sou meio pragmática, para eu conseguir é, colocar algumas coisas em prática de forma mais resumida. Como que funcionaria isso? Aí, acho que você então, pode mudar depois para o é o que a próximo. gente comentou aqui em outras aulas. O Machia é aquele que pagou o preço para você entrar na aliança. Agora, uma vez dentro da aliança, e é isso que a maioria do cristianismo não entende, né? O Yeshua, ele pagou o preço com seu sangue para te colocar na videira verdadeira. Agora, uma vez que você está na videira verdadeira, você vai beber da mesma seiva dessa videira, certo? Aquele, estão entendendo? Tatiane falou que o som está cortando um pouco. Aqui tá tranquilo, não tá cortando É. para mim, não. Então, o que acontece? As obras, né, a techuvá, a tefilá, que é a oração, a techuvá é o retorno aos caminhos do Eterno, é ouvir, obedecer aos mandamentos, né, e se corrigir das coisas erradas que fez. Tefilá é oração, né, tem uma comunhão e uma conexão viva com o Eterno diária. E a tzedakah são as obras de justiça social. Você vê um pobre, você vai e conserta a vida dele, certo? Você ajuda aquela pessoa, você faz caridade. Então, essas três coisas te mantêm na videira verdadeira. São o seu fruto, como Yeshua falou. Todo galho que está em mim, meu Pai o poda. Ou seja, o que é podar? Cortar os excessos, para que ele produza ainda mais fruto, né? E todo galho que está em mim e não produz fruto, o que o Eterno faz? Ele Lança fora. corta fora da videira. E se colhem e lançam no fogo e ardem. Certo? Então, a salvação, ela não pode ser comprada com as nossas obras, porque é um pacto é pelo sangue, vida por vida, olho por olho, dente por dente. Todos nós cometemos vários pecados que são para a morte, não é? Existem pecados que são para a morte, pecados que não são para a morte, certo? É só ver lá na Torá. Mas muitos de nós cometeram pecados para a morte. Então, o nosso sangue que tinha que pagar, certo? Mas Yeshua pagou o preço. Então, essa é a graça. Ele te deu o ticket de entrada. Mas para permanecer dentro, aí é que entra o processo de santificação, que é techuvá, tefilá e tzedakah, né? Retorno ao eterno, arrependimento das obras mortas, oração e comunhão contínua com o eterno e obras de justiça que brilhe diante dos homens a vossa boa luz para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Certo? Então é muito importante saber essa diferença entre justificação, que é só paga pelo sangue, sem o sangue não há remissão de pecados, e santificação. Como diria o livro de Hebreus, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Podemos voltar então para a aula, porque já está ficando um pouquinho tarde aqui. Ok? Então vamos para a segunda parte. Bom, nessa segunda parte da aula, nós vamos ver aqui as centelhas caídas e essa missão do Machia de restaurar a luz. Então nós vamos ver, né, essa luz que caiu e a luz que será restaurada. Antes mesmo que o homem respirasse pela primeira vez, né, antes que Israel fosse chamado no deserto, antes que a Torá fosse entregue, já havia uma missão cósmica pulsando na essência da criação.
restaurar essa luz que caiu. Essa luz sagrada, né, pura e infinitamente elevada, né, que havia sido projetada no mundo através desses vasos divinos, dessas sefirot. Mas os vasos não resistiram, né, as conexões entre as sefirot não resistiram. Eles se romperam. E essas faíscas de santidade, dessa luz, essas faíscas de santidade que iluminam a nossa alma, chamadas de Nitzonot, elas se espalharam por toda a matéria. Certo? Essa é a base de um dos ensinamentos mais elevados da Kabbalah. Okay? A missão de redimir essas centelhas, ela está no coração de toda a existência. São as centelhas de santidade dessa luz. Certo? E é o Mashiach e aqueles que se conectam com a sua alma quem são essas pessoas, né, que assumem esse chamado, né, de coletar essas centelhas que foram perdidas, né? São as centelhas, essas faíscas de santidade, essa luz do Eterno que habita na alma de cada um de nós. Essas centelhas de luz. Então, como é que se recolhe essa luz? Né? Cumprindo o mitzvah, cumprindo os mandamentos de Deus, certo? E indo na direção do Eterno. E o Mashiach é aquele que nos dá o acesso ao Eterno, para que possamos, né, reconectar todas as coisas. O Mashiach reconectando. Né? Então, o mundo que vemos não é um erro. Ele é um campo de batalha espiritual, né, onde a luz oculta aguarda ser reunida, se livrar das kelipot, das cascas de impureza. Né? Toda vez que a gente limpa essas cascas de impureza, essa centelha de luz, ela, né, brilha, né? Ela acende, né? E isso já torna o mundo mais luminoso, e é claro que isso ajuda o mundo inteiro a ir se elevando, percebe? Então vamos entender agora um pouquinho dessa quebra dos vasos e os nitzonot, né? Essas centelhas da luz. Segundo Arizal, né, ao descrever a origem dessas sefirot e a expansão do Kav, daquele raio de luz lá do início que nós vimos, dentro do espaço vazio criado pelo Tzimtzum, né, por aquele esvaziamento, aquela ocultação, né, do Hester Panim, né, da face do Eterno, né, a ocultação da face do Eterno, né, ocorreu então um fenômeno crucial. A luz era intensa demais para esses primeiros recipientes, chamados Kelim, certo? Que não suportaram a sua força, a sua intensidade de pureza e santidade do Eterno, e se romperam. Esse episódio, então, como nós falamos, ele é chamado de Shevirat HaKelim, né, a quebra dos vasos. Então, no Etz Haim, do Rabino Haim Vital, né, discípulo do Arizal, que nós já falamos várias vezes aqui, ele descreve esse momento da seguinte forma: eis que os vasos não puderam suportar a luz por causa da intensidade da luz que saiu inicialmente do Ein Sof, do Eterno. E os vasos se despedaçaram e se quebraram, e as centelhas caíram para os mundos inferiores. Certo? Essas centelhas, então, embora em estado de exílio, de distância da luz divina, elas carregam dentro de si a presença do Ein Sof. Estão ocultas dentro de todos os reinos da criação, mineral, vegetal, animal e humano. A matéria não é desprezível. Ela é sagrada em potencial. Por isso, o mundo físico é o lugar desse tikkun, dessa reparação. Então, é por isso que aqui nós vamos ver essa missão do Messias de reunir essas centelhas que foram espalhadas. O Zohar, então, ele vai nos revelar que essa missão de reunir os Nitzonot, essas centelhas, não é apenas uma responsabilidade da humanidade, mas é o próprio papel do Mashiach. Por quê? Porque essas centelhas de santidade, né, essa faísca da luz do Ein Sof, essas Nitzonot e as nossas almas,
elas são fragmentos da alma do próprio Adão Kadmon, do próprio Mashiach, certo? Então, nós vamos ver aqui novamente o Zohar falando sobre isso, dizendo: todas aquelas centelhas que caíram da luz primordial, né, da luz do Ein Sof, o rei Mashiach está destinado a reuni-las para que o conserto do mundo se estabeleça, né? O Mashiach, então, ele não vem apenas para reinar ou julgar, só como um mero rei humano. Ele é o grande ímã cósmico, como um ímã mesmo, né? Ele é o ímã que puxa essa luz para ele. Ele atrai para si, através da pureza da sua alma e da completude da sua missão, todas essas faíscas que foram perdidas nesse colapso inicial, no Shevirat Hakelim. Ele não é apenas o restaurador, ele é reconector entre o mundo físico e a luz do infinito, certo? Então o Arizal, ele vai afirmar que esses atos de criação, né, esses atos dessa retificação, desculpem, espiritual de Israel, principalmente através das mitzvot, né, dos mandamentos e da kavaná, que é a intenção pura, elas participam desse processo messiânico, certo? Não é uma tarefa só do Mashiach, né? As nossas atitudes participam desse processo de santificar o mundo, santificar o nome do Eterno, para que a luz habite de forma mais plena nesse mundo. E quando a luz habita de forma mais plena nesse mundo, o mundo inteiro se eleva. Percebe? Então é isso que Yeshua fala. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? E ele nos insta, nos manda sermos essa luz do mundo, levarmos essa luz adiante, para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Eterno que está nos céus. Percebe? Isso faz parte, a gente é coparticipante da missão do Mashiach de restaurar a luz que foi espalhada nesse mundo de caos, de distância da luz divina, certo? Ele cumprindo o preço principal, pagando a dívida de sangue. E nós levando a sua mensagem e a sua santificação, para que esse mundo se eleve, certo? Mas é somente o Mashiach que pode reunir em si mesmo a totalidade dessas centelhas. Percebe, então, a diferença? Então, vamos falar agora um pouquinho, estamos quase finalizando, para falar sobre essa vontade superior, né, e a redenção da luz. Novamente aqui, o Ramchal, né, o Rabino Moshe Haim Luzzatto, ele reforça esse entendimento no Da'at Tevunot, falando o seguinte: porque todas as deficiências que existem no mundo são distorções da ordem original. E toda sua retificação é o retorno dessa ordem ao seu estado inicial por meio da luz do Mashiach. Percebe? Então, só para frisar e repetir aqui, né, todas as deficiências e pecados e transgressões que tem no mundo são distorções da ordem original, daquilo que era sagrado. De onde que surge o pecado da luxúria? De uma coisa que foi ordenada pelo Eterno, do ser humano crescer e multiplicar. Mas aquilo, quando é distorcido, vira um pecado. Né? O Eterno é um abençoador, ele nos fez para sermos abençoados, né? Então é justo a pessoa desejar, né, o bem para si e para a sua família. Mas quando a pessoa só pensa em si, no bem seu e da sua família, não importando o outro, surgem os roubos, surgem as cobiças e todos os pecados. Percebem a distorção? Né? Então o pecado ele surge como uma distorção da verdadeira ordem. Ok? E o retorno dessa ordem só é possível através dessa luz do Mashiach, que nos dá um entendimento dentro da nossa própria alma.
certo? A luz dele se acende, e a partir daí, quando a gente ouve a mensagem do Mashiach e passa a corrigir os nossos passos, a gente restaura essa ordem e corrige essas distorções causadas pelo pecado, certo? E pela queda, e pela quebra dos vasos, e pelas quelipote, pelas cascas de impureza desse mundo degenerado e distante do eterno, certo? Então o Mashiach, ele não é apenas um futuro redentor, mais um rei humano, um rei grande e poderoso que vai reinar só no mundo de Asiá. Não. Ele é a expressão do Ratzon Melion, da vontade superior, que deseja restaurar o equilíbrio da criação ao seu molde original, a setagem de fábrica, digamos assim, né? Então, a luz do Mashiach, que ilumina o nosso entendimento para a vontade do Eterno, né? Nisto serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, né? Essa luz que brilha em nós e nos faz entender qual é a vontade do Eterno e faz com que o nosso coração se alegre por sermos parte desse processo, isso traz em nós a correção. É por isso que o Eterno, depois que recebemos o testemunho de Yeshua, nos dá o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para que esteja sempre com a gente, para nos guiar nesse processo de retorno e de Teshuvá. Certo? Então, essa luz do Mashiach é a luz da origem, né? Mas é uma luz redimida, uma luz que passou pela escuridão e saiu vitoriosa, passou até pela morte, né? Então, nós somos convidados a cooperar com essa missão do Mashiach. Cada ato de retidão, cada palavra de verdade, cada mitzvah feita com intenção é um raio que ilumina e liberta uma dessas centelhas de santidade, certo? E iluminam a nossa alma. Mas o propósito final, a união de todas essas luzes dispersas, pertence somente ao Mashiach. O Tânia, né, que é um livro do Rav Shlomo Zalman de Liad, ele vai falar o seguinte: o Mashiach é a alma da totalidade de Israel. E cada alma é uma parte dele. E quando ele se revela, estende-se correção para cada alma e cada centelha. Viu só? É aquilo que falamos desde o início. É como se o Mashiach fosse uma alma totalitária de todos aqueles que estão sendo santificados. Certo? Que estão buscando e retornando ao caminho do eterno. A nossa alma é uma centelha da alma do Mashiach. Certo? E é por isso que o Rabino Shaul, não de forma aleatória, falou que todos nós somos corpo do Mashiach. Olha só como é que é profundo o que o Rabino Shaul falou. Ele estava falando de uma cabala profunda, né? E é isso que o Eterno busca em nós, essa comunhão uns com os outros, para que todos sejam um, assim como nós somos um, disse o Mashiach. Entendeu? Porque quanto mais a gente vai se aproximando do Eterno e do Mashiach, mais próximos ficamos uns dos outros. E mais a luz vai nos colando uns nos outros. Certo? Até o tempo que chegará em que seremos, de fato, uma grande unidade no Mashiach. Certo? E, com isso, tendo pleno acesso ao Eterno. Né? Então, a revelação do Mashiach é, portanto, o ápice de uma longa jornada de restauração. Não é somente a libertação de um povo, não é só isso. Não é só uma missão nesse mundinho de Asiá aqui embaixo. É a libertação da luz aprisionada, da luz que caiu, né, que foi corrompida pela queda. É a reconstituição do esplendor original da criação, agora enriquecido pela experiência da queda e pela superação do caos. E o que a gente pode concluir disso tudo? Né? Que o mundo foi fragmentado. A luz se dispersou, o plano divino não foi interrompido, ele foi, então, aprofundado. Porque o Mashiach não vem para apagar a dor.
mas para reunir a luz escondida dentro dela, né? Ele não traz apenas a resposta, mas ele traz sentido para tudo isso. Ele é a prova de que o Ein Sof, o eterno, mesmo oculto, jamais deixou de agir. Ele mesmo fala isso com todas as letras. O meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, né? E por isso, então, ao estudarmos essa missão do Mashiach, né, que é o tema desse terceiro módulo do curso, né, de por que o Eterno tinha que enviar o Mashiach, para causar essa restauração de tudo que foi quebrado, certo? Então nós nos aproximamos assim do segredo último da criação, que toda queda ela carrega em si o embriãozinho da ascensão. E toda a noite ela traz em si uma promessa da luz no dia seguinte. Ok, gente? Então essa foi a nossa aula 15 e 16, né? Já iniciamos o terceiro módulo, mas falamos um pouquinho sobre o Shevirat Hakelim, a quebra desses vasos. Eu sei que ainda é bastante difícil, porque exige um grau de abstração muito grande, tem muita coisa falada em sentido figurado, mas a gente consegue traçar um panorama geral, ainda mais quando a gente conecta com a história de Enoque, da queda dos seres celestiais, né, que começou a partir do momento que você se afasta da luz do eterno e dá mais ouvido à voz do próprio ego, né, você toma um segundo caminho, que não é o caminho da vontade divina, né? Então, tem até uma curiosidade, né? Eu teria que confirmar essa curiosidade para ver se procede, né? Mas até no grego mesmo tem uma curiosidade, no texto grego. Dia, em grego, é duas, ou segunda. Volos, em grego, é vontade. Diabolos é a segunda vontade. Qual é a primeira vontade? A vontade do Eterno. Qual é a segunda vontade? Qual é a diavolos? Da onde que esse termo pode ter gerado de nome? Diabolos, diabolos, diabo. Olha só o peso disso, gente. Ok? Mas vamos terminar a aula de hoje falando Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, que enviou o seu Mashiach e Yeshua para trazer essa redenção. Como diz o próprio Mashiach, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a missão do Mashiach, restaurar essa luz que foi espalhada. E a nossa missão é ser coparticipante do Mashiach em trazer essa luz para todo o nosso redor, para que o mundo possa ser elevado. E ele será plenamente elevado no retorno do Mashiach. Então é isso, pessoal. Por hoje é só, né? Shalom, shalom. E nos vemos aqui amanhã às 7 horas. Né? Só hoje que começamos um pouquinho mais tarde, mas amanhã às 7 horas. Shalom, shalom.